Porque a China, que é a segunda maior economia do mundo, começou a crescer num ritmo menor nos últimos anos. Será o fim do modelo econômico chinês? Como isso impacta o Brasil? Se você tem curiosidade sobre essas dúvidas e outras, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e se você se interessa em temas como economia, investimentos e finanças em geral, eu te convido a se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos aqui no canal. Bom, antes da gente falar dos dias atuais da China, né, é importante a gente entender toda a história, né, ver da onde que veio a China, para onde que ela foi e o que para a gente tentar entender onde pode ser os próximos passos, tá? Então é importante dizer, tá, que a China de 49 até 76, sob a liderança do Mao Tse-tung, ela foi uma ditadura comunista. E nesse período o governo se apropriou de todas as propriedades privadas, se apropriou dos bens industriais e o resultado foi péssimo para a economia. Chegando nesse final desse período ali em 76, a grande maior parte da população vivia em condição de extrema pobreza. Com a morte do Mao Tse-tung em 76, as coisas começaram a mudar um pouco, de forma gradativa. Então, quem sucedeu o Tse-tung foi o ditador Deng Xiaoping, tá? E aqui me perdoe aí quem fala mandarim, talvez eu tenha pronunciado errado o nome. Mas o que é importante destacar? Ele viu que aquele modelo do Estado, querer controlar tudo, era um modelo fracassado, tá? Então ele pensou o seguinte, não, aqui na parte política não se mexe, continua a ditadura, continua o mesmo partido no poder, os amigos do rei, mas a economia vamos abrir ela. Então ele começou com uma visão assim de incentivar muito o segmento industrial e transformar a China na grande fábrica do mundo. Então, com a mão de obra barata, né, a gente tem que pensar naquele momento ali, tinha uma economia, umas pessoas, a população muito pobre, morando no campo ainda, né, se aproveitou desse movimento, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade trabalhar nas indústrias, né. As leis trabalhistas na época eram muito fracas, então a China conseguia produzir muito mais barato em termos de mão de obra do que o restante do mundo e começou a atrair a produção para lá. No início era só produtos baratos, coisas falsificadas, né? Hoje em dia, os celulares de marca que a gente usa aí, carros, tudo é produzido na China. Então eles, ao longo dessas décadas, eles conseguiram atingir esse objetivo de se tornar a grande fábrica do mundo. Agora, o que realmente impulsionou o crescimento chinês foi a indústria imobiliária. A indústria imobiliária ela chegou a corresponder 40% do PIB da China. Hoje ela corresponde a cerca de 25%. Então tu imagina, esse povo todo que saiu do interior veio para a cidade. Junta isso com também, passado anos e anos de ditadura, que tudo era propriedade do Estado. Eles puderam adquirir licenças de ter as suas casas lá. Então, o chinês, ele se acostumou a fazer a poupança dele em imóveis, né? Então, ele ia lá, comprava um apartamento, né? Terminava o apartamento de pagar, comprava outro, e assim ia. Então, ele se acostumou a fazer a poupança dele em imóveis, porque, imagina, essa é uma questão cultural, ele passou de um longo período que ele não tinha propriedade privada para poder adquirir. Só que hoje as coisas estão mudando um pouco, e aí a gente entra agora no tema do vídeo, né? Então, até agora a gente falou tudo de bom, né? Pô, eles conseguiram se tornar a fábrica do mundo, né, a grande fábrica do mundo, conseguiram ter um boom imobiliário que chegou a responder por 40% do PIB, hoje é 25%. Mesmo assim, hoje quem é o maior consumidor de cimento no mundo é a China, isso ao longo dos últimos anos. Só que agora a gente entra no tema do vídeo, esse modelo ele começou a se esgotar. A gente não pode dizer assim, foi um modelo totalmente ruim, né? A gente tem que lembrar que foi um modelo econômico que tirou mais de 1 bilhão de pessoas da linha da pobreza para uma vida de classe média, né? Hoje a gente tem uma classe média muito robusta dentro da China. Só que qual que é o problema? Hoje, a China não consegue crescer mais no ritmo que ela crescia antes. Quais são os principais motivos para isso? Primeiro, a gente já vinha falando a questão imobiliária, né? Então teve um descasamento aí de oferta e demanda, sendo construída até inclusive inúmeras cidades fantasmas. A gente teve um caso muito emblemático nesse sentido, que foi a falência da Evergrande, que era uma das maiores construtoras da China. Um outro motivo que a gente pode apontar é a questão da Covid-19, da pandemia. A gente não pode descartar esse motivo também, né? A gente teve um período de lockdown gigantesco na China para conter a expansão do vírus.
E também teve até um trade aqui que ficou conhecido no mercado como trade da reabertura da China, né? Muita gente especulando, agora que quando sair do lockdown, a economia vai melhorar e tal, acabou não se concretizando tanto esse movimento. Então, também foi um fator que ajudou muito nesse desempenho fraco dos últimos anos, né? E um outro fator também que é interessante, que é a tensão comercial entre os países. Pouco antes da pandemia, já desde que o Donald Trump assumiu nos Estados Unidos, ele já tinha essa posição, assim, vamos fazer a América grande de novo, né? Vamos produzir aqui, não vamos produzir lá fora, vamos taxar o produto importado. E após a pandemia, isso acentuou. Então, só Estados Unidos, como outros países, estão ficando menos globalizados, estão tendo importância, estão vendo a importância de ter mais produção interna, né? Isso também é ruim para a China, que é um grande exportador. Isso tudo também ocasionou também um aumento da dívida pública na China. A dívida pública na China aumentou muito, como em vários outros países também, após a pandemia, né? A pandemia fez com que os governos centrais investissem mais, né, para manter a economia girando, a roda da economia girando, e acabou aumentando também o patamar da dívida pública. E esses fatores todos que eu comentei aqui, eles podem ser evidenciados em alguns indicadores. O primeiro que eu gostaria de destacar é o desemprego entre os jovens. Antes da pandemia, esse indicador girava na casa de 10%. Ele chegou a saltar em meados de 23% para 21%. Tá? Então, como a maior parte desses empregos era absorvido na construção civil, teve um elevado aumento aqui no desemprego. Outro dado também que eu gostaria de explicar também é a deflação. Então, como os imóveis foram perdendo de valor, né? O chinês ele fazia a poupança dele em imóvel, né, porque sempre ia subindo. O imóvel começou a perder de valor, ele começou a se sentir mais pobre. O que ele começou a fazer? Ele começou a consumir menos e formar mais poupança, inclusive muito chinês comprando ouro, que são um dos fatores. Quem quiser, vou deixar um link aqui no vídeo que eu fiz gravando sobre ouro. Um dos fatores que tem feito o ouro subir bastante nos últimos anos é o chinês comprando ouro, que ali é uma das únicas formas que ele tem de dolarizar uma parte do seu patrimônio. Então, o chinês começou a consumir menos, começou a fazer mais poupança, porque ele está com um futuro incerto, não é mais aquela pujança que, tá tudo certo, tem emprego e tudo, né, Então, ele está pensando mais no futuro dele, está formando mais poupança, está consumindo menos, né? Isso está gerando uma deflação. Muitas empresas, elas estão tendo que diminuir os preços para continuar vendendo. Isso também estão fazendo que elas invistam menos, né? Então, uma deflação seguidas, assim, vários trimestres com deflação, é ruim para o país. A gente já viu isso em outros casos, como no Japão, porque as empresas começam a vender menos, lucrar menos e, consequentemente, investir menos. Tá? Outro indicador que a gente pode evidenciar isso tudo que eu estou comentando é a própria Bolsa Chinesa, que de 2021 para hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ela caiu 23,5%. Então, a Bolsa ela é uma proxy do lucro das empresas, né? Então, as empresas estão lucrando menos, óbvio que isso vai refletir nas cotações. Bom, se você chegou no vídeo até agora, você deve estar se perguntando, Luciano, legal, é interessante saber um pouco mais sobre a China, mas está muito distante de mim. Errado. Se você é investidor aqui do Brasil, né, ou trabalha aqui no Brasil, provavelmente pode estar sendo impactado por isso. A China, ela é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente. O Brasil ele é um grande exportador de commodities. Tá? Então, a gente vem sofrendo, tem algumas empresas na Bolsa que vêm sofrendo muito aí nos últimos meses, em função dessa menor demanda chinesa. Os mais óbvios, mais emblemáticos são as mineradoras e as empresas de siderurgia. Então, a gente vê isso refletindo nas cotações delas. Isso pode representar um risco, mas também pode representar uma oportunidade. Só que aí entra o trabalho do profissional, do consultor de investimentos, de ver o tamanho dessa posição e o tempo que tu pode permanecer exposto a essa tese de investimento. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre investimento internacional, eu vou deixar um link aqui de um e-book que eu escrevi sobre investimento internacional, tá? E daí você pode baixar, fazer um download gratuito, né, e pegar mais insights de alocação global. Se você gostou desse vídeo, te convido a compartilhar ele, curtir, comentar. Essas métricas são importantes para o YouTube e ajuda a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Até a próxima!